Fala, rapaziada, ligado aqui no Panorama Botafoguense. Eu sou o Wellington Arruda. Se você não me conhece, sejam bem-vindos aqui ao canal. Tá chegando por aqui, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e participa com a gente, tá certo? Seu like é muito importante, sua inscrição também, para o nosso trabalho continue crescendo e evoluindo aqui no YouTube. Bom, rapaziada, 9 de janeiro, estamos chegando aqui na área para falarmos de Botafogo e tratarmos do assunto que é a grande polêmica do noticiário do Botafogo. Só se fala nisso desde ontem, que é em relação aos possíveis atrasos do Botafogo, algumas ameaças de jogadores em relação à não reapresentação e tudo mais. Tem muita notícia circulando por aí, muita notícia sendo vinculada, e a gente vai aqui tentar explicar um pouquinho, tentar entender algumas coisas e principalmente trazer apurações, né? A gente, durante a live ontem, trouxe a informação do que o Botafogo se pronunciou, do que o Botafogo respondeu, né, principalmente em apuração ao canal do Fogão Net, né? E ouvimos uma parte e hoje fomos ouvir outra, né? Hoje pela manhã consultei algumas pessoas ligado a jogadores do Botafogo, né? E vamos trazer aqui algumas apurações para vocês, para a gente ouvir os dois lados, tentar entender os dois lados e chegar a um denominador comum sobre toda essa situação. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, né? O Botafogo trouxe a informação, né? O Botafogo ontem eh, se pronunciou, vamos dizer assim, de certa forma, explicando sobre a questão de fluxo de caixa, que premiações estavam em atraso, que o pagamento por parte de CBF e Conmebol foi atrasada, e por isso também o Botafogo acabou pagando, atrasando, melhor dizendo, essas premiações, né? Beleza, entendível, é o ponto do Botafogo. O Botafogo alega que quando recebeu o seu setor financeiro estava em recesso, né? E não houve tempo hábil para o pagamento dos atletas. Esse é o ponto. Bom, como eu disse, a gente foi apurar a parte dos jogadores, certo? O que os jogadores possam falar, o que os jogadores estão reivindicando e reclamando. Uma parte do Botafogo a gente já falou bastante. E o que, que os jogadores estão reivindicando? Primeiro, uma crítica dos jogadores em relação ao atraso do pagamento. O motivo pelo atraso do pagamento a gente acabou de mencionar do que o Botafogo relata, correto? Mas, segundo as informações que a gente conseguiu apurar, esse pagamento de premiações foi alterado 3 vezes. Era no dia 30 do 12, acabou sendo cancelado, foi para o dia 7 do 1, também foi cancelado, e depois para o dia 10 do 1. E agora, né, antes da reapresentação do elenco, o Botafogo mudou do dia 10 do 1 para o dia 17, tá certo? Então, isso aqui pegou muito mal com o elenco. O elenco realmente não aceitou, vamos dizer assim, né, não ficou satisfeito com mais uma mudança de data de pagamento, melhor dizendo, que saiu do dia 30 para o dia 7, do dia 7 para o dia 10, do dia 10 para o dia 17, e isso gerou uma insatisfação grande no elenco. Essa readequação de data foi informada pela diretoria do Botafogo aos jogadores, que, como eu disse, os líderes do elenco não aceitaram muito bem isso. Os jogadores que deixaram o elenco do Botafogo, e é bom aqui a gente dizer, muitos deles eram líderes do elenco, né? Todo mundo sabe disso. Esses jogadores que saíram iriam receber no dia 10, e parte dessa revolta, entre aspas, vamos dizer assim, dos jogadores, vem dos jogadores que deixaram o elenco, né? Que saíram, ficaram com a promessa de receber as premiações no dia 10 e acabaram mudando para o dia 17, e isso de fato não caiu muito bem no elenco do Botafogo, principalmente por eles receberem após a reapresentação que está marcada para o dia 14 de janeiro. E o que isso gerou? Bom, os líderes do Botafogo, do elenco do Botafogo, também em forma de comunicado à diretoria do Botafogo, informaram que o elenco não gostou da mudança, mais uma, de pagamento das premiações, e pediram ao Botafogo que revesse essa situação e que o acordo que havia sido feito para o pagamento de premiações acontecesse até o dia 13 de janeiro, um dia após a reapresentação. E nesse mesmo comunicado,
os jogadores relatam ali que, se de fato o pagamento for feito no dia 17, eles podem se reapresentar no dia 18. Isto é real, tá certo? Houve o comunicado dos jogadores pedindo essa readequação na data para o pagamento ser no dia 13, e caso o pagamento aconteça, na verdade, no dia 17, né, que foi o dia que a diretoria do Botafogo estabeleceu, se for pago no dia 17, os jogadores se representariam um dia após o pagamento, portanto, no próximo dia 18 de janeiro. Isso foi uma conversa que aconteceu entre a diretoria do Botafogo, comunicou os atletas comunicaram a insatisfação, pediram a readequação na data de pagamento para antes da representação e colocaram uma posição que, se o pagamento for feito no dia 17, eles retornam às atividades no dia 18. É bom esclarecer aqui também que houve um pedido do aumento, né, do pagamento por parte dos jogadores. Eles recebiam como premiação algo em torno de 40%, e depois, no meio do caminho, houve um pedido de 50%. Esse pedido não foi aceito pela diretoria do Botafogo. Então, é bom a gente ser justo aqui também, né, e colocar essa questão que houve esse pedido de aumento da premiação dos jogadores e, de fato, não foi aceito pela diretoria do clube, porque o acordo era um 40% e não 50%, como eles. Quais eram as premiações que estavam em aberto ou prometidas, e o que foi pago, o que não foi pago pelo Botafogo? Mais uma vez, relembrando aqui, tá, gente? Eu tô aqui, a gente ouviu a parte do Botafogo, repercutimos a parte do Botafogo. Hoje apuramos a parte dos jogadores e estamos trazendo aqui para vocês a parte dos jogadores, tá? Então, só para a gente deixar bem claro. Segundo a informação que a gente conseguiu apurar, as premiações são 5 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Foi colocado ali uma premiação para os jogadores em decorrência desses 5 últimos jogos no Brasileirão. Premiação pelo título da Libertadores e premiação pelo título brasileiro, tá certo? Dessas premiações, apenas uma foi paga, que é a premiação dos 5 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Essas foram pagas, essa foi paga, melhor dizendo, e a premiação do título da Libertadores e o título do Brasileiro, essas, como já foi mencionado por aí, de fato estão em abertas, e é essa questão que está sendo resolvida para ser pago, né, até o próximo dia 17. Mas outra coisa que causou um descontentamento no grupo. O Botafogo realmente tem um elenco, né, do ano passado realmente muito fechado, muito unido. Quem está no clube até esse momento recebeu a premiação dos 5 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Quem saiu ainda não. E isso é outro ponto que não caiu bem com os jogadores de Botafogo. Eles pretendiam e queriam que todos que faziam parte do elenco recebessem essa premiação que foi paga dos 5 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. E a informação que nos chega é que quem saiu do clube ainda de fato não recebeu nada. Outra reivindicação dos atletas dão conta ao 13º salário. Segundo informações que a gente apurou, alguns jogadores receberam, né, a parte da parcela do 13º no dia 17 de novembro. A segunda parcela ainda estaria em aberto, tá? Mais uma vez, versão que a gente apurou dos jogadores, tá? São as reivindicações dos jogadores. Eles, pelo que a gente soube, receberam a primeira parcela no dia 17 de novembro e a segunda parcela do 13º ainda estaria em aberta, né? Segundo algumas informações, muita gente falando que o 13º estava todo em aberto e tudo mais. Pelo que a gente apurou, não. Existe uma parcela em aberto e também entra nessa reivindicação dos atletas para receberem, né, antes da reapresentação do elenco no próximo dia 13. Então, rapaziada, aliás, reapresentação no dia 14, não no dia 13, como eu acabei de falar. Então, rapaziada, outra coisa que gerou uma certa insatisfação, segundo as informações, existem jogadores no elenco, e aí eu realmente não consegui apurar quem especificamente, se são jogadores que recebem menos ou recebem mais, mas que alguns jogadores do elenco não receberam nada ainda, né, nem 13º, uma pequena parte parece, segundo informações, que não recebeu nada. Isso também é outra coisa que gerou um descontentamento por parte do elenco do Botafogo. Na verdade, assim, cara, me parece de fato que existe uma falta de diálogo ali entre diretoria do Botafogo e jogadores, né? Parece que essa comunicação não tem sido muito bem feita.
Acho que o Botafogo deu mole em estabelecer prazos que talvez não poderiam ser cumpridos. A gente entende a questão de fluxo de caixa, de atraso no pagamento, a gente entende. Mas quem trabalha quer receber também, né? A gente entende isso, mas me parece que o Botafogo também deu um mole. E me parece, sinceramente, que está faltando ali uma figura ali de um diretor de futebol, né? Um cara do futebol mesmo, um cara que sabe lidar com essas questões, um cara que sabe minimizar esse problema, que sabe segurar a barra quando tem esse tipo de situação, né? Eu acho até mesmo assim que há uma repercussão exagerada, talvez uma postura exagerada dos atletas, talvez, mas muito por conta, na minha opinião, de não ter um diálogo, né, muito aproximado, talvez em relação a essas situações. Poderia se resolver de uma forma melhor? Poderia, né? Me parece que poderia. Me parece ser uma falta de diálogo ali entre atletas e diretoria do clube. Um problema que o Botafogo está errado em atrasar? Sim, o Botafogo está errado em atrasar, tem que pagar certinho. Parece um problema que, assim, é viável de se resolver até mesmo na conversa, né? Pô, tete a tete ali, né, falar olho no olho, entender também os jogadores, passar uma posição melhor do clube, explicar a situação para eles, talvez gerasse menos barulho do que vem sendo gerado nesse momento. É claro também que a mídia exagera quando o assunto é Textor, né? A mídia odeia o Textor, a mídia, no geral, odeia a SAF do Botafogo, e qualquer situação de atraso salarial, ou situação de atraso de premiação, a mídia adora abordar esses temas, né, e meter o malho no Botafogo. A gente vê outros clubes aí atrasando também, e a gente vê que a repercussão, a narrativa é muito diferente. Então, a galera que joga contra, que torce contra a SAF do Botafogo, aproveita uma situação dessa, né, exagera na repercussão, faz um caos danado, e a gente acaba tendo toda essa repercussão negativa que estamos vendo agora. Outro ponto importante também que a gente pôde apurar, que gerou insatisfação muito grande por parte do elenco do Botafogo, é que o Botafogo teria colocado um teto na premiação dos funcionários. Os funcionários recebiam um valor bem mais alto, né, em relação à premiação, em relação ao salário deles, é claro, e parece que o Botafogo deu uma diminuída, né, nesse valor, e isso não pegou bem, né, com os jogadores do Botafogo. Os jogadores do Botafogo ficaram um pouco insatisfeitos de ver os funcionários que trabalham bastante no clube, né, que estão lá no dia a dia, proporcionando todo tipo de cuidado aos jogadores, né? Os jogadores reconhecem o trabalho dos funcionários, o quanto eles são importantes nesse meio, e os jogadores também não teriam ficado muito satisfeitos em relação à premiação dos funcionários terem sido reduzidas, né, por conta dessas questões. Então, esse é um outro ponto também que, segundo as informações que me foi passado, pegou muito mal com o elenco, e é outra reivindicação também dos jogadores do Botafogo para que os funcionários possam ser premiados, né, de uma forma maior, de uma forma em que eles possam também ter aí uma vantagem financeira, vamos dizer assim, né, importante. Galera que recebe menos, né, e uma premiação dessa pode ajudar muito a rapaziada que trabalha lá no staff do Botafogo. Bom, gente, é isso, né? Como jornalista, no jornalismo a gente tem que ouvir os dois lados. Ontem na nossa live a gente falou bastante da versão do Botafogo, né? Ela está exposta aí em vários sites para vocês conferirem, todo mundo acredito que já viu. Mas hoje ouvimos o lado dos jogadores. Como eu falei, conversei com pessoas muito próximas, jogadores, pessoas que puderam passar todas essas informações para a gente, informações detalhadas, e aqui eu trouxe a versão dos jogadores, né? O Botafogo alega que recebeu a premiação no dia 27/12, né? Portanto, não deu tempo de pagar os jogadores no prazo estipulado. O clube alega que recebeu tudo no feriado ainda, que o setor financeiro do clube estava em recesso, como eu falei, né? Que o pagamento será feito após o recebimento da premiação em até 20 dias, né? Enfim, o Botafogo deve, inclusive, fazer uma comunicação oficial, pelo menos é o que se espera, né? O Botafogo deve se comunicar de forma oficial, talvez com uma nota oficial, para explicar os assuntos. Eu acho importante o Botafogo explicar. É uma crise totalmente desnecessária, né? Uma crise totalmente desnecessária que se cria, e a gente trouxe aqui, como eu falei, a versão do Botafogo e agora a versão também da apuração do lado dos jogadores do Botafogo. E parece também ser uma situação mais encabeçada pelos jogadores que saíram, talvez seus empresários, né, um pouco insatisfeitos, já tem um discurso de insatisfação de alguns empresários com o Botafogo e tudo mais. Me parece ser uma situação realmente puxada, né, pela galera que saiu, mas independentemente disso, né, pelo menos ali algumas coisas já deveriam ser pagas, a gente não dá, acredito eu, se essa versão realmente for verdadeira,
que o Botafogo poderia lidar um pouquinho melhor, né, ou poderia minimizar um pouquinho essa situação, pra gente não ter essa necessidade vindo de 2 títulos, ter uma crise, vamos dizer assim, uma semi-crise num momento desse é altamente desnecessário, acho que poderia ter uma resolução melhor. Enfim, vamos ver o que o Botafogo vai se posicionar, como eu disse, provavelmente o Botafogo vai soltar uma nota oficial, vamos ver qual vai ser a versão do Botafogo, e aqui mais uma vez, não estou dizendo que lado A nem lado B está certo, estamos fazendo o nosso trabalho, apuramos e trouxemos ontem, né, a situação do posicionamento do Botafogo e hoje apuramos e trouxemos aqui também o lado dos jogadores para vocês entenderem o que um lado fala e o que o outro fala também. E eu vou deixar para vocês comentarem e dizerem o que vocês acham sobre tudo isso. Acham que há um certo exagero nessa situação? Acham que os jogadores estão completamente certos? Botafogo está certo, Botafogo está errado? O que vocês acham de toda essa situação? Deixa aí no chat, participa com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso, rapaziada. Panorama Botafoguense está aqui, a gente sempre fazendo nosso trabalho, nossas apurações para trazer as informações para vocês, para a gente poder repercutir, entender um pouco os lados e trazer a informação de forma correta sempre aqui para vocês, tá certo? Um forte abraço a todos. Ainda hoje a gente se encontra aqui no canal, 6h15, 6h20, tem a nossa live e eu espero vocês aqui. Tamo junto, um forte abraço. Valeu!